Aê, Fernanda aqui, começando mais um Orvalho. Bom dia, boa semana para nós. Que Deus nos guie, nos fortaleça, nos abençoe e seja conosco nesta semana, nos dando graça, nos dando força, nos dando ânimo, porque o Senhor é por nós. Bom dia, minha irmã Naninha. Bom dia, Cleide, Ruth, Kátia. Bom dia, Elaine. Bom dia, Solzinha. Que Deus nos abençoe e esteja conosco. Dani Viana, bom dia, amiga. Nem consegui te dar um abraço ontem. Calor ontem, né, gente? Ontem, hoje, ontem de ontem, tá bem calor, mas glória a Deus por isso. E nós estamos aqui para mais uma semana. Hoje é o 20º dia do nosso projeto de 52 dias de reconstrução. E eu creio que nesses 52 dias o Senhor fará grandes coisas por nós. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor a nossa semana, pedir para Ele nos instruir. Vamos alinhar. Peraí, Sara, Beatriz, você já volta a cantar. Vamos alinhar que nós vamos orar hoje. Nós vamos orar pela nossa semana, para o Senhor nos instruir sobre o que nós devemos fazer, né? Qual é a vontade do Senhor? A Kátia está falando em línguas. Falando em línguas estranhas, né, Kátia? Bom dia, Márcia, tudo bem? Nós vamos orar para que o Senhor possa nos instruir sobre o que nós devemos fazer essa semana. Existem coisas que nós vamos precisar resolver nesta semana. E para isso nós precisamos do quê? Da direção do Senhor. Qual será a resposta que nós daremos aos eventos, né? As coisas que forem acontecendo durante a semana. E isso será determinante para a nossa vitória. Então nós vamos orar sobre isso. O Senhor me instrui, né, de como deve ser o meu posicionamento, a minha postura diante as situações que surgirão durante essa semana. Pode ser oportunidades, como pode ser grandes desafios, mas a nossa resposta vai nos aproximar ou nos distanciar da nossa promessa. E a nossa proposta é ficar mais perto, né? Mais perto e mais preparadas para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos orar nesse sentido, tá bom? Hoje. Bom dia, Marcinha. Shalom. Sabe que shalom é uma palavra tão poderosa, né? Porque shalom não significa apenas paz. É além da paz, né? Shalom é uma palavra que os judeus usam que transcende a paz. É como se você está no meio de uma batalha, de uma guerra, e alguém diz para você shalom, e você responde a ele shalom, e dizendo assim, olha, a circunstância, o externo, né? O externo não está favorável, mas a paz que excede, a paz que está dentro de mim, é o que me dá tranquilidade. Então, shalom não é paz exterior, né? Mas é paz interior, é a paz que excede o entendimento. A Cleide pediu oração pelo Kleber. Então eu também queria te pedir que junto conosco apresente também o Kleber, tá bom? Marido de uma amiga que teve um AVC. Oremos por ele para que a boa mão do Senhor o alcance, tá bom? Então vamos apresentar umas às outras neste período de oração. Pai querido, te dou graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por essa manhã que nós estamos aqui juntas, reunidas, clamando, orando, buscando. Obrigada pelo orvalho de hoje, porque eu sei que é uma palavra que o Senhor vai nos nutrir e vai nos sustentar, assim como o Senhor tem feito até agora. Te dou graças, Senhor, porque nós temos umas às outras para poder, Senhor, se apoiar em oração. Tua palavra fala sobre isso, que nós devemos andar em unidade, ajudando um ao outro, segurando nas mãos uma das outras. E assim nós fazemos a cada manhã, Pai. Nós temos nos reunido pela manhã
para buscar, para orar, para se apoiar, para compartilhar a palavra, Senhor, porque sabemos que quando nós estamos juntas, nós somos mais fortes. É possível irmos mais longe. Então, cumprindo a ordem do Senhor de estarmos em unidade, em união, assim nós fazemos a cada manhã. E eu sei que o Senhor tem sido bom conosco, porque nós temos visto o Senhor trabalhando em nós. E nós queremos render graças ao Senhor por isso. Quero te pedir, Pai, também, que o Senhor nos ajude nessa semana. Estamos começando mais uma semana. Nós temos aí, Senhor, 5 dias úteis para resolver situações, para romper, para avançar, coisas que estavam paradas, coisas que estavam, Senhor, estagnadas na nossa mão, Pai, coisas que nós temos procrastinado, ligações que nós temos que fazer de negociação, Senhor, soluções, resolver coisas, Pai, que nós temos ficado temerosas, quantas coisas as suas filhas têm que resolver, Pai. Mas elas estão procrastinando, porque estão com medo do resultado, porque estão com medo de assumir a responsabilidade, porque estão com medo, Senhor, de fazer e não dar conta. Mas eu te peço, Senhor, que nós possamos ser encorajadas e nessa semana nós venhamos fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer para abrir o caminho para o Senhor agir. Pai, nós vemos na tua palavra que antes do Senhor chegar, alguém precisa abrir o caminho. Antes do Senhor começar a agir, alguém precisa se levantar e se mover e preparar o caminho. Foi assim, Pai, com João Batista, né? O Senhor o chamou para que ele preparasse o caminho para a chegada do Messias. Senhor, me ajuda a preparar o caminho, Senhor, que o Senhor designou para mim, para que então, Pai, o Senhor chegue e faça a sua obra completa. Senhor, existem coisas que eu preciso fazer. E o medo, a insegurança, a instabilidade tem impedido. Assim como as minhas irmãs, Pai. Existem coisas que elas precisam fazer. Existem caminhos que elas precisam preparar. Senhor, são caminhos difíceis, mas precisa ser preparado para que o Deus do impossível chegue. Nos dá graça, Pai, para fazer isso. Nos dá graça para resolver aquilo que para nós está desafiador. Nos dá graça para colocar, Senhor, Pai amado, a nossa força naquilo que nós precisamos resolver. Eu peço a tua ajuda, Pai, nessa semana. Sê conosco. Nos dá força, discernimento, sabedoria, estratégia, mansidão, Pai. Toda a explosão diante das situações. Senhor, nós ficamos explosivas às vezes quando algo sai do nosso controle. Nós não conseguimos resolver, ficamos nervosas, perdemos o sono. Mas eu quero te pedir nesta manhã, Pai, nos dá mansidão, nos dá domínio próprio, nos dá a estratégia do céu, a paz, Senhor, o shalom. Senhor, que o Senhor seja a nossa segurança. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que toda inquietude, que todo medo, Pai, que todo sentimento de desistência possa cair por terra, porque nós seremos encorajados pelo Senhor a permanecer de pé. Eu oro também pelo Kleber, Pai. Ô Senhor, aonde ele estiver agora, que a tua mão, a boa mão do Senhor o alcance. Senhor, essa enfermidade, Pai, que veio sobre o corpo dele, Senhor, tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus, Senhor amado, que cura. Tu és o Deus, Pai amado, que protege aquele que conhece o teu nome. Aquele que clama a ti, Senhor, alcança de ti a restauração. Ajuda o Kleber, Senhor, a reconhecer o Senhor nessa situação. Ajuda o Kleber, Senhor, a ver o Senhor cuidando dele. Ajuda o Kleber a clamar ao Senhor, clamar ao Deus que cura. Ajuda o Kleber a ter uma experiência contigo, Pai. E que essa doença, essa enfermidade, que alguns acham que vem para a morte, para o Kleber, venha a ser para glorificar o teu nome. Guarda a família dele, guarda a casa, dá segurança à esposa. Senhor, tira toda a aflição do coração e ajuda os teus filhos a passar, Senhor, por este deserto
confiando no Senhor. Que o Senhor possa se revelar a eles, Pai, neste momento. Se revelando a eles com paz, com direção, com poder, com autoridade, com, Senhor amado, com transformação. Nós oramos e enviamos a paz, o shalom do Senhor ao Kleber e toda a sua família. Crendo, Senhor, crendo na vitória deles. Nós oramos, te louvamos, te agradecemos e confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Vanessinha Brito. Bom dia, Mateus. Bom dia, Vanessa Suriani. Bom dia. Que Deus nos abençoe neste dia e nesta semana. Nós vamos hoje meditar num salmo bem conhecido. Olha quem tá aqui, o Flavinho. Bom dia, Flávio. Glória a Deus. Nós vamos meditar no Salmo 91, que é um salmo que nós conhecemos bem. As pessoas têm o hábito de colocar esse salmo aberto na cabeceira da sua cama, né? E deixar ali aquele salmo porque entendem ser o salmo da proteção. Esse salmo, ele não nos protege, mas a palavra, se nós entendermos a palavra que está sendo ecoada por meio dele, aí sim nós teremos a proteção. Deixar o salmo lá assim aberto por si só, sem entender o que nele está escrito, não tem proteção. Mas se nós olharmos para esse salmo e entendermos o que nele está escrito, a proteção vai chegar nas nossas vidas e na nossa casa, em nome de Jesus. Então vamos ler o Salmo 91. Começa assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A minha Bíblia, que é a NVI, tá dizendo assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que faz a presença do Senhor, aquele que faz a morada, a presença do Senhor, a sua morada, né? Tá falando sobre abrigo, sobre lugar que você se refugia. Abrigo é o lugar do refúgio. Cada vez que uma pessoa ela quer se abrigar. Hoje, qual é o nosso abrigo, né? Hoje é a nossa casa, né? Você sai para trabalhar e você não vê a hora, né? Se a sua casa é uma casa de paz, você não vê a hora de retornar. Aí quando você chega em casa, você fala assim, meu Deus, uau, graças a Deus, eu estou em casa, né? Aí você senta no sofá e você respira fundo e você diz, graças a Deus, eu estou no meu lugar de segurança, eu estou no meu lar, eu estou no lugar da paz, eu estou no lugar do descanso. Não é isso quando a gente tá, né, trabalhando? Hoje eu trabalho home office, mas eu lembro que quando eu trabalhava fora, eu chegava, né, eu tinha que ir pro escritório, eu chegava em casa, eu falava, graças a Deus, eu cheguei no meu lugar de descanso. Aí você toma um banho, aí você deita na sua cama e você fala, obrigado, Senhor, porque eu estou no meu lugar de descanso. E o convite deste salmo é isso. É você chegar diante do Senhor, você encontrar em Deus este lugar de refúgio, de refrigério, sabe, de descanso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. E aí quando você chega neste lugar, você pode dizer, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Exatamente como o exemplo que eu dei, né? Quando você chega em casa, você fala, nossa, até uma viagem, né? Uma viagem boa, uma viagem gostosa que você faz por 7, 10, 15 dias, você desfruta, você acha maravilhoso. Mas quando você chega na sua casa, né? Você usa o seu banheiro, você dorme na sua cama, aí você fala assim, nossa, viajar foi bom, mas estar aqui é maravilhoso. Eu amo viajar, mas voltar para casa é delicioso. E aí você desfruta
desfruta, né, da sua casa, daquele lugar que você tem como abrigo. Não é isso? E aqui é exatamente isso que o salmista ele está colocando. Que olha, quando eu consigo encontrar este lugar de abrigo, este lugar de segurança, eu faço deste lugar a minha morada. Eu faço deste lugar o meu lugar de refúgio. E aí eu digo, quando eu encontro esse lugar, o que eu falo? Eu falo assim, tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em quem eu confio. Quando você consegue encontrar o lugar do abrigo, e o lugar do abrigo, gente, precisa ser descoberto aonde é. Porque existem vezes que nós estamos de joelhos dobrados, aflitos. Existem vezes que nós estamos lendo a palavra, mas a nossa mente está aflita, ela está acelerada. Existem momentos que você está na igreja e o seu coração não está lá. É a tal da missa de corpo presente, né? Seu corpo está, mas a sua mente não está lá. Existem lugares que você está ouvindo a palavra, existem vezes que você está ouvindo a palavra, é uma forte palavra, uma palavra que está dando direção para a sua vida, mas você não consegue ter descanso ouvindo essa palavra. Então o que o salmista está dizendo? Quando eu descubro, e ele fala, né, é um abrigo, é o lugar da proteção, é o lugar do esconderijo. O abrigo, ele não fica em lugares notórios, né? Ah, eu tenho um abrigo aqui que eu fiz para minha proteção, né? Para os lugares que tem furacão, não faz abrigo no alto. Os abrigos são subterrâneos, né? Lugar que tem guerra, os abrigos não é visível. Os abrigos são escondidos. É o lugar da proteção, é o secreto, né? Ninguém sabe onde é o abrigo. Né? Quando alguém está fugindo, quando alguém não quer ser descoberto, ele vai buscar um lugar onde não é acessível. E aí eu e você, nós precisamos descobrir aonde é esse abrigo, esse esconderijo do Altíssimo. Porque quando nós encontramos este lugar, nós podemos todos os dias, não é um dia, não é só no dia da aflição, é todos os dias se refugiar neste lugar. Depois talvez de um dia cansativo, talvez de um dia desafiador, você encontra este lugar e você vai se refugiar. E neste lugar, quando você chega neste lugar, você pode falar assim, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Que o Senhor nos mostre, né? Que o Senhor nos ajude a entender e a descobrir onde fica, em que lugar fica, né? Este esconderijo do Altíssimo. E aí, quando você chega neste lugar, olha o que acontece. Ele livra do laço do caçador e do veneno mortal. Sabe aquelas palavras que são lançadas querendo te desencorajar? Sabe aquelas más notícias que chegam? Sabe aqueles e-mails que chegam, aqueles WhatsApp que chega no meio do dia para que você consuma aquilo e aquilo venha te ferir, venha te matar, te desestabilizar? Quando você está no lugar, quando você encontra esse lugar de refúgio, esse veneno ele não te mata. O inimigo ele vem para te fazer como presa, sabe? Presa, ele coloca ali um laço. Sabe quando você coloca uma armadilha para pegar um passarinho, para pegar um inseto, e você prepara ali, parece ser algo convidativo, parece ser comida, parece ser água, parece ser refrigério, mas no final aquilo ali é de morte. No final ali tem o intuito de te pegar, de te prender. Aí o Senhor fala assim, quando você encontra este lugar de proteção, eu te livro do laço do caçador. O caçador, ele monta armadilhas que parece que é de suprimento, mas no fim é o quê? Laço de morte, laço de prisão. O Senhor nos faz escapar do laço do passarinheiro. E aí ele diz, eu te cubro com as asas, com as minhas penas. Sabe quando você vê ali um pássaro que ele deu
ele gerou ali, como é que fala, gente? Ele tá com seus pintinhos ali, sabe? Com seus filhotes, com seus passarinhos, e ele senta e as asas dele protege todos os passarinhos, todos os pintinhos, sabe? Quando ele senta e aí ele coloca todo mundo está aqui sobre a minha proteção, sobre a minha guarda. Tá todo mundo aqui sobre os meus cuidados. Eu estou aquecendo, protegendo, cuidando de vocês. É assim que o Senhor faz conosco, quando a gente encontra esse lugar de segurança. Ele fala assim, sobre as suas asas você encontra refúgio, sobre as minhas asas você encontra refúgio. Fidelidade. A fidelidade será o seu escudo protetor. Olha aí que coisa mais linda. Quando eu me sinto exposta, quando eu me sinto ameaçada, eu me lembro. Essa ameaça aqui não vai me alcançar, porque a fidelidade do Senhor me protege. Olha que coisa linda. A fidelidade. Mas chegou a má notícia, mas chegou a enfermidade, como chegou na vida do Kleber, né? Mas chegou o AVC. Pegou o meu corpo, eu não fui livre de sofrer essa enfermidade, mas eu lembro que ela não é mortal, mas eu lembro que ela vai passar. Ontem, né, eu fui na igreja, e aí quando eu cheguei, encontrei um irmão, que ele passou um desafio muito grande nesses últimos meses, bem grande mesmo. Teve um problema, ele teve um problema no pé e teve que passar por cirurgia. Nossa, mas eles passaram por tantas batalhas. E quando eu chego na igreja, a primeira pessoa que eu vejo foi ele, lá em pé. E ele tava ali em pé e eu falei, nossa, porque fazia tempo que eu não via ali na entrada da igreja. Ele sempre foi uma pessoa que recebeu as pessoas, estavam ali, né, servindo na igreja. E nesses últimos meses ele estava sempre sentado, sempre com uma muleta, porque estava num processo de recuperação. E aquele processo parecia ser tão longo, né? Mas ontem, quando eu cheguei, ele estava ali de pé. Ele tava ali, eu falei, como você tá ali? Ele falou, tô ótimo, já tô andando, em dezembro, mês que vem já volto a trabalhar. Eu venci, nós vencemos. E aí o dia mal chegou para ele, mas o que o segurou, qual foi a proteção que ele teve? A fidelidade do Senhor. Nós não estamos isentos do dia mal bater na nossa porta, mas o que nos garante que nós vamos vencer? A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Quantas vezes, né? Nós deixamos de dormir, nós deixamos o terror da noite, vai caindo a noite, há pessoas que vai caindo a noite, vai chegando desespero, né? Tem pavor da noite, porque a noite é atormentador, é a noite que o inimigo vem para atormentar, para trazer terror. Durante o dia ele chega de maneira sorrateira também. À noite ele chega se arrastando e você não consegue ter paz, mas aquele que está escondido, ele não temerá. Quando diz que eu não tenho medo, não quer dizer que não vai acontecer. Você entende isso? Não quer dizer que não vai acontecer. Pode ter o pavor da noite, o inimigo pode chegar com esse pavor da noite, o espanto noturno. Ele pode chegar com a flecha que voa ao meio-dia. Ele pode vir com a peste que se move sorrateiro na escuridão. Ele pode vir com a praga que devasta ao meio-dia. Mas eu não vou temer. Sabe por quê? Porque 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, e eu sei que a fidelidade do Senhor é o meu escudo protetor, e eu não serei atingido. Simplesmente eu vou olhar. Não quer dizer que eu não vou ver, entende? Simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio. Você vai ver as coisas que o inimigo vai fazer. Às vezes você está dentro daquela situação que foi uma armadilha do inimigo, mas não te atingirá.
não atingirá a sua alma, não atingirá a sua fé, não atingirá a sua esperança, não roubará a sua paz. O shalom do Senhor, o shalom do Senhor vai se manifestar na sua vida. O que é o shalom do Senhor manifestando? É o Senhor ativando o poder dele, mesmo em um cenário que aos meus olhos são desfavorável. E aí ele continua: eu não temo, e também, se eu fizer do Altíssimo o meu lugar de abrigo, o meu lugar de refúgio, nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda. Gente, o que é a desgraça chegar? É o problema entrar e ele ser insolúvel. Isso aqui destruiu a minha casa. Isso aqui entrou e acabou, devastou o meu lar. E o Senhor disse: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o mal não vai te atingir. Ele até vai tentar enviar até você a seta. Ele vai até tentar te desestabilizar, mas não vai te atingir. Isso é muito poderoso, né? Nenhum mal te atingirá. A desgraça não vai chegar na sua casa. Porque aí é uma promessa poderosa do Senhor para nós, e essa promessa também está lá em Hebreus. Porque o Senhor dará ordens, porque o Senhor dará ordem a anjos ao nosso respeito, para que nos protejam em todo o nosso caminho. Olha que poderoso, os anjos estão ao nosso serviço. Olha que coisa linda, o Senhor nos fez maior do que os anjos. E os anjos, eles vêm para nos servir. E há momentos que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Visita o anjo, vai lá agora. É o Senhor falando, lá do seu trono de glória. Anjo, ô Miguel, agora é hora de você lutar pelas causas da Dani Viana. Chegou a hora, ela tem clamado, ela tem persistido, ela tem recorrido ao lugar do abrigo, da segurança, ela confia, ela fez o seu escudo, ela fez a minha confiança. Então agora eu quero que você vá lá e lute as batalhas dela. Eu quero que você vá lá agora e abra caminhos para ela. Tem horas que nós não sabemos o que aconteceu, de repente as portas se abrem. O que é isso? Isso é o envio do Senhor de anjos para lutar as nossas causas, porque a seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te protejam em todo o seu caminho. Com as mãos ele o segurará, para que você não tropece, gente, e não é tropeço em grandes pedras, em grandes rochas, né? Ninguém tropeça. Eu não vi essa rocha, tropecei. Ai, meu Deus do céu, eu não vi esse edifício na minha frente, bati com a cara no edifício. Não existe isso. A gente tropeça em pequenas pedras. Mas aí qual é a promessa para aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo? As pequenas pedras. Ele vai segurar na sua mão para que você não tropece em nenhuma pedra. Pequena, média, o Senhor vai te proteger. Ele vai te dar clareza daquilo que te fará tropeçar. O Senhor te dará clareza daquilo que pode, de alguma maneira, te desestabilizar, te fazer cair. E aí ele fala, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele, o nosso Senhor, ele te ama. Por ele te amar, ele te resgata, ele te protege, ele conhece o seu nome. E se você clamar a ele, ele vai te dar respostas. Olha que lindo. Não existe clamor, não existe oração que fica no vácuo, sabe? Que fica no vazio. Às vezes você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu sou craque para fazer isso. Eu tenho que receber uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que responder de imediato. Porque se eu não responder de imediato, esquece, vai ficar lá.
Eu não vou lembrar de responder depois. O Senhor não faz isso. Quando nós chamamos Ele, quando nós clamamos por Ele, quando nós oramos, Ele vai nos responder. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não há pergunta que você faça para o Senhor que você fique sem resposta. Não há oração que você faça que você vai ficar sem resposta. Você vai clamar e o Senhor lhe dará resposta. E na adversidade, o Senhor estará com você e vai livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha isso. O dia mau vai chegar? Vai. A adversidade vai chegar? Também vai. A má notícia vai chegar? Vai também. As dores, às vezes elas serão grandes? Serão. Mas aí qual que é a promessa de Deus aqui para nós? Clama a mim, eu vou te dar resposta. No dia mau, no dia do grande desafio, da adversidade, eu vou estar com você. Eu vou te livrar. Sabe, essa situação, ela poderia te matar. Essa situação, ela poderia te desestabilizar. Essa situação, ela poderia te fazer derrotado. Mas eu vou te livrar e vou cobri-lo de honra. O que veio para te envergonhar, eu vou reverter. O que veio para te desestabilizar, eu vou reverter e vou te cobrir de honra. Eu vou te dar vida longa e mostrarei a minha salvação. Que salmo poderoso. Esse salmo ele não pode ficar só aberto na nossa cabeceira. Ele tem que ser declarado todos os dias, né? Senhor, eu quero encontrar um lugar de segurança. Eu quero encontrar, Senhor, este lugar, este abrigo. Eu quero descansar neste abrigo. Eu quero descansar neste lugar. Nós lemos na sexta-feira o Salmo 23. E o Salmo 23, ele diz assim, ele diz exatamente, com outras palavras, mas exatamente o que está nesse salmo. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nele eu descanso. Por que eu descanso? Porque ele me conduz a águas tranquilas. Ele me conduz a pastos verdejantes. Não é eu que encontro sozinha. Ele me leva para este lugar. E neste lugar eu fico tranquila. Neste lugar ele refrigera a minha alma. Neste lugar o mal não me alcança. Neste lugar tem paz. Neste lugar tem paz. O esconderijo do Altíssimo é o conduzir do Senhor. Se você se sente aflito, se você se sente desestabilizado, não consegue dormir, tá tão preocupado e aflito, né, com o dia de amanhã, o meu convite para você, na verdade é o convite do Senhor para você nessa manhã, o convite do Senhor para nós é o seguinte, me deixa, é o Senhor dizendo, me deixa conduzir você para o lugar do Altíssimo, para o abrigo do Altíssimo. Me deixa levar você para este lugar de segurança, porque neste lugar de segurança você não vai ficar aprisionado, você não vai ficar aflito, porque ainda que a adversidade chegue, eu vou te proteger com a minha fidelidade. E eu vou pegar este lugar de aflição e vou dizer, aflição, você não vai atingir a minha filha. Eu vou te livrar da aflição, eu vou te livrar do desespero e eu vou te cobrir de honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de sofrimento, honra do Senhor. Persevera na minha presença. Descansa na minha presença, porque na minha presença tem livramento, tem encorajamento e tem o meu poder ativo, tem o meu shalom, né? A ativação do manifestar do poder de Deus. Quando eu digo que shalom é além da paz, é eu saber que na guerra, que na dificuldade, tem um manifestar do poder de Deus. Por que eu tô tranquila?
Por que as coisas estão difíceis? Por que as notícias estão chegando e eu tenho paz? Porque eu sei que nessa situação tem o shalom de Deus, tem a ativação do poder de Deus, tem a ativação do sobrenatural. Deus está aqui. Deus está no meio da adversidade. A gente tem dificuldade de enxergar o poder do Senhor na adversidade, né? Mas o Senhor vai nos dar essa sensibilidade de dizer no meio do caos, Deus está aqui. O shalom do Senhor está manifesto aqui. E eu estou vendo o livramento. 1000 caiu de um lado, 10.000 do outro, mas eu não fui atingido. O inimigo me bombardeou com as suas flechas, mas não me alcançou, porque o meu bom pastor me conduziu para o abrigo de segurança. Que essa palavra possa nos motivar durante toda essa semana e toda a nossa vida, né? Que você, se estiver se sentindo desencorajada, medite nesse salmo e fala assim, pastor, mestre, pai, pega na minha mão, me leva para este lugar, me leva para este abrigo, eu estou tão aflita. Aqui esse salmo diz que quando nós clamamos, ele nos responde. Então eu posso dizer, eu não consigo chegar, eu estou orando, mas eu estou aflita. Eu estou orando, mas eu estou angustiada, eu estou orando a tua palavra, mas não está fazendo efeito. Na minha razão está fazendo muito sentido, mas a minha emoção ainda está inclinada ao desespero. A palavra ela faz efeito quando ela atinge o nosso racional e o nosso emocional, né? Quando eu consigo entender a palavra e a minha alma fica inclinada a obedecer, inclinada a descansar. Quem inclina é a alma, né? Estou inclinada a simplesmente descansar no Senhor. Que a sua alma se incline a descansar em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Sabe que a ovelha, ela tem medo de água corrente. Ela tem medo de água torrencial. Pode ter ali uma cachoeira, águas frescas, água doce, e a ovelha, ela vai ter medo de se aproximar daquela água. Para ela é assustadora aquela água. E aí sabe o que o pastor faz? O pastor pega a água e leva e monta ali talvez um laguinho, ou então pega a água, coloca na mão e entrega para a ovelha e dá para a ovelha. Porque aquilo ali para ela é apavorante, aquela água torrencial, aquela água corrente para ela é apavorante, mas o pastor, ele não fala assim, vai, você tem que ter coragem para ir. Ele não fica encorajando a ovelha a se deparar com aquilo que a apavora. Ele prepara para ela um cenário para que ela possa se satisfazer, refrigerar a sua alma. Então ele pega ali um pouquinho de água, ou ele faz ali um laguinho para ela, ou então ele pega a água e coloca na mão e fala, toma, ovelha, se refrigera. E o nosso pastor vai fazer isso com você. Ele não vai te empurrar na fogueira e falar, vai, você tem que ir. Não. Se você não conseguir, quando ele perceber que aquilo para você tá demais, que você precisa ultrapassar, mas tá demais, ele vai lá e vai preparar o cenário de acordo com as suas forças. O Senhor prepara o cenário de acordo com as nossas forças. Recebe essa palavra, seja edificada por ela. O nosso Deus nos convida a descansar em pastos verdejantes e refrigerar a nossa alma. Amém? Receba esse refrigério na sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã às 7h. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.